Boa noite, pessoal. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Hoje nós iremos falar sobre a importância e a força do professor nessa live. E vamos em seguida chamar o nosso convidado, né? O nosso amigo Henrique Coelho. Boa noite, Henrique. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Henrique, a gente está esperando só o pessoal, né, começar a entrar mais. Enquanto Tudo isso, bem. eu vou aqui apresentando você para o pessoal. Ok. Já temos algumas pessoas entrando. Temos o nosso amigo Vinícius, Leandro, Ellen, minha amiga dos tempos de escola aí também, Ok. Isabelle. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a questão dos professores, né? A importância dos professores, a força que essa classe tem para a sociedade, frente à representatividade docente. E hoje, nada mais oportuno do que convidar Henrique. Henrique, que é bastante conhecido aqui em Areia Branca. Ele já atuou aqui em Areia Branca como professor de inglês no NEP. E hoje é professor do IFRN na cidade de Parnamirim, não é isso, Henrique? Positivo. Na cidade de Parnamirim, Henrique vem atuando, fazendo um belo trabalho na docência. E Henrique é mestre, né, em educação, cuja linha de pesquisa é justamente na formação de professores, certo? Nosso amigo Wexley Vanderlei já está aqui com a gente. Laura Oliveira. Conhece alguém por aí, Henrique? Está entrando, Minha não? aluna. Foi minha aluna. Ah, beleza. Show de Aqui bola. por Parnamirim. Show de bola mesmo. Essa interação que vai além das fronteiras de Areia Branca, não é isso? Sim, com certeza. Pois é. Então, Henrique, sem mais delongas, eu queria só que você desse aí uma boa noite para os nossos seguidores, né? Para a gente começar a nossa entrevista. Ok. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de Jordan. É um prazer poder estar falando de um assunto que eu considero de extrema importância, tá? Que é professor como um todo. A profissão de ser professor, a arte de ser professor, o ofício, a missão de ser professor, né? E uma linha de pesquisa que é o que eu trabalho, que foi o objeto da minha pesquisa no meu mestrado, que é formação de professores. Então, agradecer o convite e espero poder contribuir de alguma forma com algumas opiniões e causar reflexões nos telespectadores, nos web espectadores. Certeza, certeza, Henrique. Bem, pessoal, como a gente não pretende tornar essa live, né, uma live tão longa, a gente vai tentar, eu vou tentar ser mais objetivo e vou deixar aqui Henrique, até por ter mais propriedade acerca do assunto, discorrer mais sobre ele, né? Então a gente vai para a nossa primeira pergunta agora, para o nosso entrevistado, professor Henrique Coelho, né? Henrique, a Ok. gente sabe que a nossa sociedade, infelizmente, ela não dá o devido valor que o professor tem, né? Se a gente for aí para outros países, países principalmente do Oriente, né? Ali Japão, China, que tem uma questão da educação bastante avançada, principalmente em âmbito tecnológico, né? Exporta tecnologia, vende tecnologia, que é o que há de mais caro no mundo hoje. A gente vê a reverência de fato que eles fazem em relação ao professor. E eu queria saber de você, né? O que é que você acha? Qual é o aspecto simbólico que o professor possui, certo? Para a nossa sociedade. Ok, obrigado.
Antes de responder a pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda, porque eu, na minha discurso, eu sou muito aleatório, eu trago assuntos, eu emendo, eu volto, eu adiciono alguma coisa. Então, se eu por acaso for saindo da linha, você retorne, você pode interpelar e acrescentar perguntas para fazer a entrevista, né, para fazer esse momento fluir da melhor maneira e ter o maior alcance, a maior compreensão possível com quem está assistindo, tá bom? Bom, é o seguinte, essa sua pergunta é importante e também na sua pergunta você colocou diferentes contextos, né? É importante a gente pensar no professor dentro de um contexto. O contexto ele pode ser um momento, ele pode ser uma época, uma era, pode ser um lugar, pode ser o Oriente, pode ser o Ocidente, pode ser país desenvolvido ou país subdesenvolvido. Tá? E, logicamente, dentro de cada contexto, os professores recebem diferentes reconhecimentos ou missões. E aí eu vou tentar falar mais do contexto de professor no qual eu estou inserido, e vários dos meus colegas estão inseridos, que é o contexto do Brasil, ou do Rio Grande do Norte, né? Areia Branca, Mossoró, quando eu já passei, Parnamirim, Panguaçu, que não é diferente, tão diferente em todo o Rio Grande do Norte, tá certo? Então, o professor na nossa sociedade, dentro desse recorte contextual que eu acabei de fazer, o professor ele pode ter, dependendo de qual parte da sociedade, nós vivemos numa sociedade dialógica ou dividida. Quando eu digo dialógica é porque dialoga entre si, mas também esse diálogo pode não ser tão lógico, e dividida claramente. Então nós temos a figura do professor como alguém que pode dar esperança, é essa linha que eu sigo. Eu só sou professor e só continuo sendo professor porque eu sou um ser humano que tem esperança no ser humano. Tá? Por outro lado, eu posso ter vários alunos e alunas que veem na figura do professor como um todo. E eu não estou falando na minha figura, eu estou falando na figura de qualquer professor. Um desafio, uma pessoa inteligente, uma pessoa a ser seguida, uma pessoa a ser copiada, uma pessoa a ser ouvida. Tá? Isso, de repente, poderia ser uma parte da população. E uma outra parte vê o professor como alguém que pode estar fazendo um desserviço à sociedade. Nós estamos vivendo um momento social como um todo, político, econômico, tá? Em que o professor ele é atacado. Isso é um fato. O professor ele é atacado, o professor é confrontado. O professor é confrontado, é um dos poucos profissionais da nossa sociedade que ele é confrontado. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Você é advogado, correto? Correto. Eu não tenho gabarito para lhe confrontar, porque eu não estudei para isso. Porque você é um profissional. Da mesma forma que eu não tenho conhecimento para confrontar um médico ou um eletricista, porque eu não estudei para isso. O que algumas pessoas esquecem é que os professores estudaram para ser professores, mas são profissionais que são confrontados. Por exemplo, eu já ouvi muito, e você provavelmente ouviu dizendo assim, alguém dizer, eu sei mais do que esse professor, se eu estivesse lá eu faria melhor. Como se a profissão de ser professor fosse uma profissão de menor estima, ou de menor valor, ou de menor estudo, entendeu? Exato. Então, a minha visão do professor na nossa sociedade, dentro daquele recorte que eu fiz, é uma parcela da população, eu não sei quantificar, eu não sei precisar quanto, mas uma parcela da população, baseado na minha experiência, na minha vivência de prática de professor, acredita no professor, vê no professor alguém que pode lhe mostrar caminhos, que pode lhe fazer pensar, que pode lhe fazer refletir, entendeu? Que pode lhe guiar. É importante dizer, professor não é transmissor de conhecimento, professor é uma pessoa que provoca reflexões, provoca pesquisa, provoca extensão. Esse é o papel de um professor, muito mais do que dizer a você o que é o certo e o errado, é ele dizer, procure suas verdades, esse é o verdadeiro papel do professor. Então temos uma parcela da população que acredita nisso. E temos outra parcela que bate. Eu vou usar bate, tanto metaforicamente como não metaforicamente. Mas isso não é de se admirar, porque o professor ele é e sempre foi historicamente em qualquer sociedade, independente do nome que ele tenha recebido, ele é uma ameaça ao modelo vigente de qualquer época, porque ele é um ser pensante, o professor de fato, o professor de verdade, o professor reflexivo, ele é uma ameaça, ele faz as pessoas pensar. Então, em poucas linhas, na nossa sociedade, o professor pode ser visto dessas duas formas. Ele é muito desrespeitado por uma determinada parte, que se julga na capacidade de... eu sou melhor do que ele, eu posso dar aula melhor do que eles. Como se você não estudou para ser professor? É como se eu abrisse a boca e dissesse,
para o cirurgião e dissesse assim, eu vou fazer esse parto cesariano melhor do que você, sem eu ter estudado. O que é uma mentira. Com certeza. Perfeita mesmo a sua análise. E, inclusive, a gente, só pegando o gancho, né? A gente vê realmente isso de maneira recorrente. E, geralmente, começa na base, né? Na base mesmo da educação, a gente vê esses maus exemplos aí de não reconhecer o preparo que o professor tem durante anos aí a fio para se tornar um professor, né? Exatamente. E você é professor aí do IFRN e a gente sabe que o IFRN é uma escola modelo, né, no Brasil. É uma escola que tem um recebimento de verbas, né, custeado pela União, de verbas federais. E um dia desse eu, inclusive, estive no IFRN, inclusive fazendo um exame de proficiência, né, de inglês e espanhol. E no intervalo entre uma prova e outra, eu fui para uma sala de estudo e vi que lá no IFRN tem cabines específicas para a pessoa estudar, tem uma sala bacana de estudo. E isso é diferente, bastante diferente da realidade das escolas municipais, principalmente, né? Mas, em que pese esse contraste, eu acho que o professor, ele encontra dificuldades universais, né? Você pode estar no âmbito do município, do estado ou em âmbito federal, você encontra dificuldades. Eu queria saber, assim, como é a sua rotina, quais são as dificuldades que você tem enfrentado como professor aí no IFRN. Tá, obrigado. É importante que essa sua pergunta, porque ela delimita, né? Ela contextualiza bem, né? Então, assim, eu não vou dizer a você que eu tenho todas as dificuldades que um professor de uma rede municipal tem, porque é uma mentira. Como também eu não vou dizer a você que todos os problemas da rede estadual acontecem no IF. Não, eu não vou dizer a você. A gente pode separar isso, tá? E dizer as dificuldades de cada esfera. Mas existem dificuldades da profissão de ser professor. Isso é inerente a qualquer âmbito, tá certo? Uhum. Em qualquer ambiente. Então, nós temos, por exemplo, nós temos dificuldades, e eu vou falar da minha vivência, nós temos, isso talvez seja um problema recorrente do início do nosso século, se agravando ainda mais nessa era cibernética, nós temos um grande número de alunos altamente introspectivos. Então, às vezes, nós temos a barreira de ter que, primeiro, fazer o aluno acreditar que ele pode sair disso, que ele pode aprender. Às vezes nós temos trabalhado, e aí eu estou falando de língua inglesa, às vezes nós temos trabalhado com alunos que entram na escola dizendo, eu não vou aprender inglês, porque aqui não se aprende inglês, eu só aprendo inglês num cursinho. Logicamente, isso é uma mentira. Então a gente trabalha para destruir essa falácia, esse mito. Tá? Outra situação, eu trabalho com alunos, metade das ofertas são alunos de programas de cotas. E a outra metade são alunos provenientes da rede privada. Então, dar uma aula de inglês no Brasil hoje significa dar uma aula para uma classe extremamente diversa. Então, todas as minhas aulas são preparadas, pensadas. Eu não tenho um tipo de aluno. Eu tenho pelo menos 4 ou 5 nessa aula. Na outra eu posso ter mais. Entendeu? Eu já tive que fazer uma atividade avaliativa de 5 formas diferentes. Eu não estou falando 5 tipos de prova, não. Eu estou falando 5 tipos de atividades avaliativas. Porque eu parto do princípio que as pessoas, independente da disciplina, aprendem de forma particular. Algumas pessoas gostam de aprender lendo, outras assistindo, outras vendo e repetindo, outras interagindo, outras pesquisando. Não há um teórico único que diga as pessoas aprendem assim, porque isso seria uma grande mentira. As pessoas aprendem de forma bem particular, bem diferente. Elas podem ter aspectos parecidos. E partindo do princípio que as pessoas aprendem de forma diferente, eu tenho que ter aulas diferentes. Eu tenho que motivar meus alunos. Eu tenho que entender o aluno. Eu tenho que entender que aquele meu aluno X, ele nunca viu inglês. E o aluno que senta do lado dele já fez um cursinho durante 5 anos. Então, isso são dificuldades que eu tenho. E aí, como é que eu vou manter esse meu aluno na minha aula, esse que fez um curso de 5 anos e esse que nunca viu inglês, como é que eu vou manter aquele de 5 anos motivado?
E se eu aumentar o nível da aula, como é que eu vou manter aquele aluno que nunca viu inglês, fazendo com que ele acredite que ele pode chegar naquele nível? Então isso é um desafio diário, é um desafio semanal, é um desafio bimestral. Entendeu? Então eu tenho essas dificuldades, independente da esfera federal, estadual, municipal, até porque eu já passei pelas 3 esferas. Como também já passei pela esfera privada. Então, nós damos aulas para alunos diversos, de realidades políticas diversas, econômicas diversas, sociais diversas. Entendeu? Eu não vou elencar, nem vou citar nomes de alunos, mas eu já dei aula para aluno que chegou lá e sabia 3 ou 4 palavras em inglês e disse para mim, eu nunca vou aprender inglês. E depois de 2 anos ou 3 anos, no extinto programa, que esse programa foi extinto, Ciências Sem Fronteiras, essa pessoa passou 1 ano na Austrália. Né, e hoje é fluente em inglês. Tá? Como eu também já tive casos de pessoas que entraram para minhas aulas com um nível muito bom, porque estudaram em escolas particulares e ou cursinhos de inglês, e estacionaram. Tá? Então as dificuldades são muitas. Fora isso, nós temos alunos que têm problemas familiares, nós temos alunos com histórico de violência, nós temos alunos com questões psicológicas, tá certo? Que é um retrato de qualquer ambiente de ensino, particular ou público. E tá? tudo isso, né, Henrique, perpassa pela sensibilidade do professor, né? Sim. E conseguir aprender isso em sala de aula, que é um momento apenas que você tem com cada pessoa ali, e conseguir justamente tentar imprimir, né, esse olhar sensível de maneira a individualizar cada singularidade que cada um possui. Né? Sim, claro, com certeza. Eu chamo isso, é uma linha de pesquisa, é uma linha de pensamento que eu gosto de seguir. É um pensamento reflexivo. Tá? Não é nem direita, nem esquerda, nem é um caminho único. Eu não trabalho com aluno ideal, porque no dia que eu trabalhasse com aluno ideal, eu não preciso mais ser professor. Porque o aluno ideal ele não precisa do bom professor, porque ele é um aluno ideal. O professor ideal precisa de alunos com dificuldade para ele poder ser ideal. E eu não sou um professor ideal, eu sou apenas um professor reflexivo. O que significa reflexivo? Eu estou sempre pensando, eu estou sempre vendo, eu estou sempre supondo, propondo, experimentando, vendo o que eu errei e o que eu posso melhorar dentro de cada sala, dentro de cada aula, dentro de cada turno. Tá? É uma coisa constante. É isso. Henrique, e essa minha pergunta, que você respondeu aí brilhantemente, ela vem justamente para evidenciar 2 coisas, né? A primeira é que algumas pessoas poderiam achar que, pelo IFRN, haver uma seleção, né, que geralmente seleciona ali os melhores da rede privada e os melhores da rede pública, não haveria justamente dificuldades por parte do professor, né, isso, em dar aula para pessoas tão excepcionais assim, vamos dizer. E a segunda, que você também já respondeu perfeitamente, é que algumas pessoas podem achar, infelizmente, por talvez não ter a dimensão do que é ser um professor, e é justamente esse o nosso intuito aqui, é de achar que o professor chega, ele já está ali pronto, ele chega na sala de aula, vai aqui para o quadro e pronto. A aula é só isso. Então, eu devolvo aí para você. É só isso mesmo, Henrique? É só chegar na sala de aula e pegar o lápis e começar a dar aula? Não, muito obrigado pela pergunta. Não é. Eu estou muito feliz que eu estou vendo vários alunos meus aqui entrando. Não sei quem entrou na live, né? É porque o meu aparece em inglês, joined, mas tudo bem. E eles podem testemunhar. Eu não gosto dessa coisa messiânica em cima do professor. Eu não gosto, porque transforma o professor no Marte. E quando você coloca responsabilidade demais, até algo sobre-humano ou super-humano, em cima de um determinado profissional, você fica prejudicando ele, dando a ele uma responsabilidade social que não é só dele. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, e eu não falo em detrimento de nenhuma outra profissão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: um bom profissional, seja qual for a profissão, ele é, antes de mais nada, reflexivo, e ele tem que ser humano. E o que é que eu quero dizer com ser um humano? Uma pessoa com sentimentos no que faz. Sua profissão não é só sua profissão é algo mais. Cabe a você transformá-la em algo além daquela profissão. Que algo além é isso? É o seu trabalho, é o que você vai fazer pelas pessoas, que vai fazer com que elas digam:
o que você é além de ser professor. Então eu vou dizer aqui, eu vou repetir coisas que eu escuto. Que eu escuto, tá? E aí meus alunos que estão aqui online podem me desmentir. Eu sou um amigo, eu sou quem ajuda, eu chego pelos corredores e faço uma pergunta simples, que está fora de moda hoje. Tudo bem? Eu posso lhe ajudar? E alguém disse, mas você não é meu professor. Eu disse, mas eu não pedi para ser, eu estou só perguntando se eu posso lhe ajudar. Tá? Eu às vezes entro em problemas particulares das pessoas, mas eu entro em problemas particulares porque eu sei que aqueles problemas estão afetando o ensino. Então, o que eu puder fazer para resolver alguma coisa que melhore o ensino, que melhore a aprendizagem, que melhore a educação daquele aluno, daquela aluna, eu estou fazendo. Ser professor é você acreditar, tá? Eu vou tentar me definir nesse momento, porque amanhã provavelmente eu já serei outro. É você acreditar que há esperança, que a nossa sociedade pode ser melhor. É você acreditar que o ser humano pode ser melhor, que nossa sociedade pode evoluir, que as pessoas podem ser melhores, tá bom? É você criar esperanças. Eu falo isso para meus alunos. Eu sou muito feliz sendo professor. Se eu não fosse professor, eu seria professor. Porque eu não me vejo sendo outra coisa. Ser professor é a única profissão que me permite ser alguém completo na minha profissão. Porque eu consigo fazer as pessoas sorrirem, eu consigo fazer as pessoas chorarem e consigo ensinar algo, dar esperança. Então eu me defino assim, eu sou professor porque eu causo esses sentimentos. Eu dou esperança a alguém. Eu saio do meu universo de língua inglesa. Tá? Eu pego na mão e digo assim, pode ir. Eu dou um abraço, eu pergunto se eu posso ajudar. Eu não sei o meu limite. Eu não sei, o meu limite quem diz não sou eu, são meus alunos. Ou o meu dia, ou a situação. Eu posso entrar numa situação nova amanhã. Amanhã eu posso entrar numa situação nova. Eu converso com os pais, eu ligo para os pais. Eu me lembro muito da minha avó. Quem é de Areia Branca sabe quem foi minha avó. Eu chego para o aluno e digo, você está sem farda, você está fora da sala. Até porque, além de ser professor, hoje eu estou coordenador de cursos. Então eu tenho uma responsabilidade a mais. Eu digo, por que você está fora da sala? O aluno disse, é porque eu não queria assistir essa aula. Tudo bem, então eu vou pegar seu nome e vou mandar um e-mail para o seu pai. Professor, não faça isso. Se eu faço, porque se você fosse meu filho, eu queria que o professor fizesse isso por ele, que eu quero saber se meu filho está assistindo aula. Então, ser professor é uma série de responsabilidades que podem ser moldadas e modificadas durante o dia, durante a semana. Tá? É algo que você faz por acreditar que aquilo vai ser a base para uma sociedade melhor algum dia. Com certeza, com certeza. Perfeito. Henrique, inclusive, essa sua colocação que você fez, né, até se definindo e se descobrindo como professor, ela vem justamente ao encontro, né, de certos pensamentos e certas declarações, não sei, de que o professor é alguém preguiçoso, né? E só fazendo um contraste com essa sua colocação de esperança, né? Um contraste que eu não queria fazer, mas que infelizmente fica à vontade. É a nossa realidade, né? Que é a questão que nós ainda temos, essa classe, a classe docente, ainda possui uma desvalorização, né? Uma subvalorização muito grande. E isso é bastante revoltante, eu acho, quando a gente compara o salário de um professor com o salário de um político, o salário do professor com até mesmo outros profissionais que são colocados como o auge aí dessa pirâmide de profissionais. E eu estava só fazendo uma rápida pesquisa antes de conversar com você, e eu vi um dado, depois eu disponibilizo aí o dado que eu estou tirando no meu stories, que geralmente eu já fiz outra live, e o pessoal às vezes duvida dos dados que a gente traz aqui. 99%, Henrique, 99% dos professores da educação básica, eles ganham uma média salarial de R$ 3.500, né? Se você for pensar que R$ 3.500 é muita coisa, meu amigo, em comparação com esses super salários que a gente vê, principalmente juiz, promotor, sei lá, desembargador,
um médico... Classe política em geral. A classe política em geral. Isso traz, eu acho, um sentimento de revolta, porque a profissão do professor é justamente ensinar todas as outras, né? E por isso deveria ser a mais valorizada. A mais valorizada. Inclusive, eu quero ser professor. Hoje eu estou aqui extremamente motivado, Henrique, falar com você, porque é um objetivo meu. Não sei se vou conseguir, espero que sim. Mas é um objetivo meu também ser professor, né? E eu queria que você falasse dessa questão que, infelizmente, a gente tem da subvalorização do professor frente a essa classe tão abastada, né? Então, é importante pensar nisso, que eu escuto às vezes assim, mas sempre foi assim. Não, é porque as coisas são assim, ou porque o professor tem que ganhar pouco porque ensina ruim. Né? As pessoas gostam de fazer essa coisa, estamos passando por uma época muito imediatista na história, pelo menos na nossa história. Onde tudo tem que ser resolvido em um mês, ou em um ano, ou em 4 anos. Né? E as pessoas têm um problema terrível. Não é por isso que as políticas públicas batem em disciplinas como filosofia, história, geografia, entre outras. Porque é para que as pessoas não tenham história. E por que eu estou falando isso? Nem sempre foi assim. Entenderam? Então a gente precisa entender que as coisas não são postas porque a natureza quis. As coisas são construídas ou desconstruídas. Então, o que rege esses baixos salários, e por conseguinte, os baixos salários e a falta de estrutura entra num movimento, numa catraca, num movimento cíclico, que vai aos poucos destruindo aquilo que um dia funcionou. Tá? Então você vai destruindo uma política pública. Quando eu digo destruindo uma política pública, você destrói um recurso. E aí aquele recurso impede que o professor estude mais, impede que aquele professor fique apenas com a escola, impede que aquele professor desenvolva projetos, impede que aquele professor faça curso de formação. Consequentemente, a profissão vai ficando desvalorizada. E por ficar desvalorizada, muitas pessoas não procuram. Tá? Eu gostaria de imaginar uma sociedade, eu sei que imaginar tudo igualzinho é uma coisa utópica, mas eu queria pelo menos uma questão de respeito. Não é isso que eu quero, que todas as pessoas sejam iguais, apenas respeito e que todo mundo possa ter uma vida digna. Exato. Porque quando você falou um salário entre R$3.500, alguém que esteja assistindo isso pode estar pensando, mas isso não é nada mal. Tudo bem, não é nada mal, dependendo se você morar só, porque R$3.500 para você ter uma vida, ser casado, ter sua família, ter um filho ou 2, e ter uma vida digna, você ter direito a lazer, a trabalho, a saúde e a educação, não é suficiente. Não é. Então não pense que é. Alguém pode pensar assim, mas eu ganho menos, as pessoas são diferentes. O que eu queria era uma garantia que todas as pessoas tivessem uma vida digna. E quando eu digo todas as pessoas, eu digo todas as profissões. Só que aí voltando. Então você tem uma desconstrução que vem desde o início do século. A gente pode pegar, inclusive, desde da monarquia, do império. Isso vem paulatinamente sendo feito. As coisas vão sendo desconstruídas. Os cargos de professores vão ficando cada vez mais escassos. As pessoas vão cada vez mais não querendo ser professores. Por quê? Porque não é carreira convidativa. Você não vê tantas pessoas querendo ser professores. Por quê? Porque se você pode estudar para ganhar mais em determinada profissão, por que eu vou estudar para ganhar menos numa determinada profissão como professor? Em que eu vou colocar, digamos assim, o meu trabalho, a minha reputação a prêmio para toda uma sociedade, não só para aquelas pessoas às quais eu presto um serviço. É de se pensar. Muitas pessoas vão pensar, não vou não, eu vou ser outra coisa, eu vou ser da empresa, eu vou ser da iniciativa privada, eu vou ser um médico, vou ser um engenheiro, vou ser um advogado, vou ser qualquer outra coisa, eu vou mexer na bolsa de valores. Entendeu? E essas pessoas são grandes profissionais. É importante frisar uma coisa, eu gosto muito de dizer isso. O bom profissional e o mau profissional existem em qualquer categoria. Você há de convir que existem ótimos advogados e existem advogados ruins. Exatamente. Como existem professores honestos, existem professores corruptos. A corrupção ela não é do professor, a corrupção é do ser humano, a corrupção é da sociedade. Só que quando isso vem para o professor, ela vem carregada de pré-julgamentos, preconceitos. Vou dar um exemplo bem simples. Existe um termo na sociedade chamado erro médico. O que é um erro médico? É um profissional da saúde que fez uma coisa errada. O que é um professor que deu uma resposta errada? É burro. Então,
é extremamente preconceituoso, é uma diferença de valorização. E, consequentemente, grandes profissionais ou pessoas que poderiam vir a ser grandes profissionais não escolhem aquela profissão. Então, para que a sociedade possa valorizar isso de forma, digamos assim, o mais igualitária possível, porque eu não gosto dessa homogeneidade, eu não acho que isso seja salutar para a sociedade, eu gosto de uma sociedade num movimento reflexivo contínuo, em que ela pensa e se repensa e vê novas possibilidades dentro de cada contexto, de cada paradigma, tá? Exatamente. Como isso foi desconstruído, a reconstrução também demora. Também demora. Você pode, inclusive, vamos supor que amanhã, que eu sei que não vai acontecer, amanhã os governos estaduais, municipais, criem políticas públicas e aprovem políticas públicas que garantam, por exemplo, um salário do professor digno para que ele não possa dar aula em 2, 3 escolas. Outra coisa que não foi dita, esses R$3.500 não é trabalhando só em uma escola, não é trabalhando só 20 horas em sala de aula, porque por lei nós temos direito a metade da carga horária para regência, para preparação de aulas, preparação de provas, para formação. Tem professor que dá 60 horas relógio por semana. Como é que o professor desse vai se reciclar? Como é que o professor desse vai ter uma formação extra? É impossível. Então, mesmo que a sociedade amanhã acordasse e tivesse um novo paradigma em que isso fosse possível, que o professor pudesse, agora eu dou só um número de aulas em que eu possa trabalhar, possa fazer pesquisas, possa ter formação e, consequentemente, possa melhorar o meu nível profissional, mesmo que eu fizesse isso, a sociedade leva tempo para aceitar isso. A sociedade não vai dormir e acordar. Hoje o professor é respeitado, porque do mesmo jeito que a reputação do professor é destruída paulatinamente, ela também precisa ser reconstruída e também leva tempo. Tá? Então é um processo histórico, é um processo de desconstrução que parte das políticas públicas, parte também de profissionais e parte da sociedade como um todo. Com certeza, perfeito, Henrique. Inclusive eu estava também, quando você falou sobre a questão dos recursos, né? Não sei se você sabe, se você não souber, eu vou lhe dar aqui o desprazer da notícia, né? Bolsonaro... 5 bilhões. 5 bilhões da educação, né? 5 bilhões? O que são 5 bilhões, né? Ele tira de onde mais se precisa, né? Os privilégios não se acabam, né? Mas eu não abro mão. Eu não abro mão dos meus privilégios. Eu não abro mão dos meus privilégios e votaram. Exatamente. E, Henrique, já encaminhando para a nossa última pergunta, eu quero saber de você, se você, em que pese, né, todas essas dificuldades, de todos esses temas, ou de todos esses pontos aqui que nós abordamos, que ainda os professores enfrentam e continuarão a enfrentar de suas dificuldades, queria saber de você, na sua sala de aula, se você tem percebido, por parte dessa nova geração, né, que está vindo, um maior interesse pela docência. Porque, por exemplo, até mesmo quando eu cheguei na faculdade, muitos professores, né, naqueles primeiros dias de aula, chegavam para a gente e perguntavam: vocês querem ser o quê? Entraram no curso de Direito com qual objetivo? Né? O pessoal: eu quero ser promotor de justiça. O outro dizia: eu quero ser juiz, eu quero ser o tampo. Né? Eu saí da faculdade dizendo que eu só queria passar na OAB. Mas eu fui um dos poucos, eu acho que, se a memória não me falhar, só foi eu que disse: não, eu quero ser professor. Né? Então eu queria saber de você, se você tem percebido dessa nova geração um maior entusiasmo pela atividade de lecionar. Tá, eu vou responder isso assim, lentamente, porque é muita coisa, tá? Se o tempo permitir. Então vamos lá. E aí não é um dado estatístico, é um dado de memória mesmo. Mas o que eu tenho lembrança é que, pelo menos de cada ano que eu dou aula pelo menos as 5 turmas por ano. Pelo menos um aluno vai ser professor. Eu vou dizer a você com muito orgulho, não sei se isso é motivo de orgulho para outros professores. Eu já dou aula há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu tenho ex-alunos que já trabalharam comigo, eu tenho ex-alunos que são funcionários do IF, eu tenho ex-alunos que foram meus alunos na faculdade de língua inglesa, porque eu também já dei aula na UERN, no curso de letras. Então eu também já dei aula para a formação de professores. Eu tenho uma ex-aluna minha, que foi minha aluna na UERN, em 2008, e hoje ela é professora de inglês do IFRN, junto comigo, ela é minha colega de trabalho. Que massa.
como eu também tenho vários ex-alunos que são professores no IF. Você tem uma ideia? Hoje no IF Parnamirim tem 2 ex-alunos meus que são professores. Um de eletricidade e um de redes de computadores. Então isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Sempre tem um aluno, 2 ou 3, que partem para a docência. Sempre tem. Às vezes ele entra na docência por acaso, mas sempre tem alguém acreditando. Hoje mesmo eu recebi um ex-aluno meu do IF de Parnamirim, que voltou para o IF, ele se formou em 2016, e voltou para o IF agora como professor estagiário de língua inglesa, e eu sou o orientador dele do estágio. Então sempre aparece algum, tá certo? Sempre tem alguém que quer seguir na docência, que gosta. E, assim, é uma coisa que eu fico feliz, porque alguns alunos dizem, eu vou ser professor, eu já ouvi essa frase. Eu quero ser um professor, eu quero chegar perto de você. Aí eu digo, faça o seguinte, é fácil, me ultrapasse. O meu objetivo é esse. É o que eu digo aos meus alunos quando eles dizem que eu ajudei. Ah, você me ajudou nisso, naquilo. Como é que eu posso lhe recompensar? Você não pode. Você jamais vai me recompensar. O que eu quero é passe adiante. Porque esse é um movimento reflexivo. Se eu dissesse para você me recompensar, era um movimento cíclico que começava e terminava em mim. E eu estou apenas vivendo o meu momento, como eu quero que cada um viva o seu momento. Então eu digo sempre assim, passe adiante. Então eu sempre vejo pessoas que seguem a docência. Sempre tem um número de pessoas. Tá? Eu acho que tinha outro ponto da sua pergunta. Ah, lembrei. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, que talvez não se encaixe na pergunta, mas eu me lembrei disso, se eu não falar eu vou esquecer. À vontade. Você só é advogado porque você estudou para isso. Tô certo? Com certeza. Você tem a carteira da OAB, eu estou certo? Uhum. Eu posso advogar hoje sem a carteira da OAB e sem o bacharelado em Direito? Não, é um requisito legal. Muito bem. Muito bem. Eu também não posso consultar ninguém porque eu não sou médico. Uhum. Como também eu não posso assinar um projeto de engenharia. Ok? Certeza. Onde é que eu estou querendo chegar? Professor é quem tem licenciatura, quem tem formação para tal. Quem dá aula sem ter licenciatura, sem ter formação para tal, não é professor. E aí você pode me ajudar. De acordo com a lei, está até... eu não sei qual é o termo, mas é tipo... Tem pessoas que abrem clínica sem ser médico... tem um nomezinho, é um crimezinho. Exercício regular da profissão. Né? Exatamente. É a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço várias pessoas que dão aula sem ser professor e recebem esse nome. Não que eu seja contra elas, porque eu sei, a realidade do nosso país às vezes chama. Mas se você está dando aula, porque eu comecei a dar aula sem formação, mas eu busquei depois. Então, se você está dando aula e acha que pode fazer uma coisa, faça um serviço a você mesmo e à sociedade. Busque formação, busque uma licenciatura, busque uma graduação, busque uma especialização, busque um mestrado. Entendeu? Do contrário, não dê aula, porque aula é para quem é professor, para quem quer ser professor. Do mesmo jeito que o direito, o estudo das leis é para quem quer ser advogado, a saúde das pessoas é para quem quer ser enfermeiro, para quem quer ser médico, e assim por diante. Perfeito, Henrique. Inclusive... essa sua colocação, eu estava até pensando aqui também, a gente até, né, você fez esse contraste aí da questão de ter a licenciatura ou não ter, né, para exercer a profissão de professor, propriamente, né. E eu estava pensando aqui que nesses tempos, né, digitais, aparecem muitos gurus por aí, que agora são os coachings, Henrique. Os coachings... Nossa! E vem aí que trazem o suprassumo do conhecimento em 2, 3 vídeos, numa live talvez, não sei. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, não estou desvalorizando, até porque o conhecimento está mesmo para ser difundido, mas a gente tem que ter um filtro, né? Eu acho que é justamente isso que você está querendo dizer. A gente tem que ter um filtro, né? Uma pessoa que está ali, qualificada, ela teve uma preparação de uma vida, cara. Né? Um dia desse eu estava falando com o Peterson, né, que é professor também, aqui de Areia Branca. Ele o IF do Paraná. Eu demorei anos e mais anos para estar aqui hoje, né? Onde é que eu tô? Onde eu tô? E as pessoas pensam que professor,
né, voltando ali ao que a gente já havia dito na nossa conversa, só chegar na sala de aula, né, até com um revestimento preguiçoso, né, e passar um assunto qualquer. Talvez as pessoas que pensem assim não tiveram tão boas experiências, né, na sua escola, talvez, mas é justamente, volta àquela nossa primeira pergunta. Por mais que eu não tenha tido talvez uma boa experiência, eu não vou comprometer, né, todo um segmento com algum tipo de manifestação, de declaração depreciativa. Porque, como você bem frisou, o professor, ele é o cara que joga esperança na sociedade, né? O cara que faz despertar em cada um aquilo que a pessoa tem de melhor, para justamente dar o seu feedback, né? O seu feedback social, vamos por assim dizer, né? Então, Henrique, assim, eu gostaria, né, de agradecer mais uma vez a sua grande, enorme contribuição aqui que você deu. Inclusive, fico bastante feliz, né, que também os seus alunos vieram aqui assisti-lo, né, prestigiá-lo nessa oportunidade. Isso já demonstra o respeito, a admiração que eles sentem por você. Registro também aqui a minha também satisfação em falar contigo. Você foi meu professor de inglês, né? Quando eu era aí adolescente, pré-adolescente, 13, 14 anos, você foi meu professor. Isso. E até hoje, Henrique, eu estou nas aulinhas de inglês, né? Arranhando. Voltamos aí. Arranhando. Aí. Voltei agora lá na UER, estou de novo tentando aí aprender, motivado ainda pelas aulas do NEP, pelo aquele momento, né, que a gente fica sonhando em ter o domínio, né, de outra língua e especificamente da língua inglesa. Certo, Henrique? Então, queria que você fizesse aí suas considerações finais, vamos assim dizer. Com certeza. Pessoal, e fica à vontade aí. Ok, obrigado pelas palavras. Vamos lá. Eu gostaria de terminar, antes de terminar, falar um pouco sobre isso que você falou de coach. E aí entrar para a era dos YouTubers, do ensino digital, né? Então vamos lá. Eu tenho sérias reservas quanto a isso. Eu não tenho nada contra quem quer dar palestra de jeito nenhum. Acho que é um direito. Se há um mercado e há uma demanda, por que não? A minha reserva é: aquela pessoa está apenas dando uma palestra, do mesmo jeito que eu estou apenas dando uma entrevista. A minha entrevista não pode ser parâmetro para um universo maior. Ela é apenas um parâmetro para essa entrevista. Do mesmo jeito que uma palestra de coach, seja lá qual for o assunto, não pode ser a verdade universal. Aquela pessoa não pode ser tida como um guru, como alguém que trouxe as respostas para a minha vida. As respostas da sua vida não vêm de fora para dentro, elas vêm de você para fora. Não são as pessoas que fazem com que você aprenda, você aprende. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Da mesma forma, e aí eu volto para os meus alunos, eu tenho uma série de problemas com alunos que são altamente introspectivos, e eles seguem youtubers. E esses youtubers são pessoas que eles dizem: ah, mas é porque fulano de tal, fulano X, fulano Neto, fulano não sei quem, disse isso. Sim, ele disse, ok, ele não é seu professor, ele não é seu pai, ele não é o oráculo de Delfos, entendeu? Ele não é a verdade universal. Eu gosto muito de dizer assim: olha, eu sigo youtubers, eu sigo canais do YouTube, eu sigo canais do Instagram. Só que eu sigo vários. E o fato de seguir os canais não significa dizer que eu tenho que seguir as pessoas. Eu sigo às vezes para um passatempo, eu sigo às vezes para ver uma dica. E daí eu tomo isso para mim e vou pensar sobre, vou ver outras fontes. Aquilo é apenas mais uma fonte na nossa era digital, na nossa era da informação, na nossa era mega veloz, entendeu? Então, muito cuidado com essas coisas, com essas pessoas messiânicas, com essas pessoas sem formação, com essas pessoas sem responsabilidade social. Porque é muito fácil para qualquer pessoa hoje abrir um canal no YouTube, abrir um canal no Instagram e falar o que quiser. Aquilo tem uma responsabilidade social. Aquilo pode ter um impacto na vida de jovens e adolescentes e crianças. Não é que eu esteja condenando todos. É porque a ideia de que uma pessoa online vai responder minha vida é que me preocupa. Uhum. Essa é a grande ideia. E da mesma forma, aí eu trazendo agora para o professor, a ideia de que alguém online vai me ensinar alguma coisa é que me preocupa. Às vezes, e eu vejo muito youtubers, professores de inglês, eles têm coisas fantásticas. Tem um que é fantástico, eu não vou citar nomes, mas tem um que é fantástico que diz assim: aprenda inglês em 3 meses. Estuda, aí o meu método. Aí eu vou e assisto. Sabe qual é o método dele? Você tem que estudar todo dia, durante 3 meses, 2 horas por dia. Isso não é método.
Isso é aplicação e disciplina. Qualquer pessoa que fizer isso, com qualquer tipo de habilidade, vai aprender alguma coisa. Exaustão. Você está entendendo? Então, assim, é dedicação, é disciplina, é foco, não é método de ninguém. Aí a pessoa faz o quê? Paga um montante de dinheiro absurdo, tá entendendo? E diz, aquela pessoa me fez aprender. Não, foi você que aprendeu pelo seu esforço. Entendeu? Exato. Então, é mais ou menos essas considerações que eu queria fazer. E para terminar, eu já vi que você, essa não é a primeira live, você disponibilizou outros momentos, inclusive Cícero esteve aqui, quando eu digo aqui é o Espaço Digital, sobre outro assunto. Você também falou da questão do armamento da população, e eu acho isso uma iniciativa louvável. Espero que você mantenha com vários assuntos, e nesses assuntos possa ter entrevistas, e possa também disponibilizar para várias pessoas dar opiniões. Acho isso louvável, parabéns. Quanto a você pensar em ser professor, parabéns também. Boa sorte e é uma profissão, aí eu já estou falando sendo passional. É lindo, ser professor é lindo. É algo que você só encontra nessa profissão, tá? E se você um dia precisar de alguma dica, não de direito, mas sobre dar aula, eu estou aqui, tá certo? Para os meus alunos que estão assistindo, para todas as pessoas de Areia Branca, todas as pessoas de Parnamirim, todas as pessoas que me conhecem estão aqui, obrigado por assistir. Se eu tiver causado algum ponto de reflexão, se eu puder ter feito a sua mente girar, se eu puder ter feito você sair da caixinha da direita e da esquerda e da direita, e pensar que nem tudo na vida é dividido por dois, que o mundo não precisa ser uma dualidade, que o mundo não precisa ser preto e branco, ou capitalista e socialista ou comunista. Se você pensar que uma terceira opção, que uma quarta opção é possível, eu estou feliz de poder ter provocado esse pensamento. A minha grande missão quanto professor, que vai além da língua inglesa, é fazer as pessoas pensarem. Eu jamais vou dizer a você o que é certo, jamais. Eu não digo isso ao meu filho. Eu digo, encontre suas verdades. Um professor, aí trazendo para a minha disciplina, professor, como é a pronúncia dessa palavra? Aí eu vou e digo, water, ou water, ou I don't know, United States. Eu não estou sendo professor, eu estou sendo alguém que está dando uma muleta. Então eu prefiro dizer assim, eu vou lhe ensinar a procurar no dicionário. E quando você procurar, você descobre a pronúncia que mais lhe deixa confortável. Então, Jordan, muito obrigado por esse momento. Estou aqui. Perfeito. Eu não tenho dúvida que você hoje, Henrique, deu uma grande contribuição. E essa live ela vai ficar online, né, durante 24 horas, tanto no meu quanto no teu. Inclusive, outras pessoas irão assistir, né? Não ao vivo, mas irão ter a oportunidade de assistir. E, Henrique, eu gostaria só de encerrar hoje fazendo a leitura, né, aqui de um poema daquele rapaz, Braulio Bessa, né, que o cara é fantástico. Certo. Eu acompanho ele já há algum tempo e ele é nordestino, uma pessoa que vem ganhando, né, eu digo até o coração das pessoas pelas suas palavras. E ele fez uma poesia. Eu vou só ler um pedaço dela, que fala justamente sobre o professor. Em homenagem a todos os professores, né, de Areia Branca, enfim, do Brasil, do mundo. Uma homenagem, inclusive, também para você, claro, que fala da força do professor. Hoje o nosso tema era a importância e a força, né? E o poema, eu terei justamente o tema, porque o poema se intitula A Força do Professor, e diz mais ou menos assim, eu vou ler aqui para vocês. Um guerreiro sem espada, né, o professor, ele começa a definir, né, um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, professor. Não se sinta derrotado se o nosso país vai mal. Você não é o culpado nas potências... Você não é o culpado. Nas potências mundiais são heróis. São sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor.
mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperanças, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito, né? Porque ainda acredito na força do professor. Então, a todos os professores, aqui o nosso apoio, não esmoreçam, a causa continua e estamos sempre juntos. E, Henrique, mais uma vez, muitíssimo obrigado e obrigado também a todos que se fizeram presente aqui nos assistindo. Um grande abraço, Henrique. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Até mais, obrigado, valeu. Até mais.